Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema proporção. Para começar, abordaremos o que é uma proporção. Ela é a relação de equivalência entre duas razões, certo? Você tem duas frações, que é a mesma coisa que uma razão, e elas são equivalentes. Vejam só esse primeiro exemplo que nós temos aqui. Está dizendo que 1/2 é igual a 3/6. E nós também podemos colocar dessa forma, 1 dividido por 2 é igual a 3 dividido por 6. E daí vem aquela informação de meios por extremos. Esses dois aqui, uma ponta e outra, são os extremos. Esses dois são do meio. Então, quem são os do meio? O 2 e o 3. Esse e esse são meios. Quando a gente diz, vamos multiplicar meios por extremos, é isso aqui. Bom? Meios por extremo. Lembrando que o número que fica no numerador de uma razão se chama antecedente e o que fica no denominador, consequente. Bom? Prosseguindo, pessoal, nós vamos falar agora das propriedades fundamentais da proporção. O que acontece? Para que seja realmente comprovado que essa proporção existe, nós precisaremos fazer o cálculo de multiplicação cruzada, ou seja, o meios por extremos. Multiplicaremos esse por esse e esse por esse. Se o resultado for igual, esse vezes esse e esse vezes esse, se der igual, significa dizer que essa proporção está correta. No caso, eu faço 2 vezes 10 é igual a 5 vezes 4. 2 vezes 10, 20. É igual a 5 vezes 4, 20. Deu identidade aqui, ou seja, igual, então tá certo. Isso aqui é uma proporção, certo? Significa dizer que essas duas frações são equivalentes. Mas acontece casos também, pessoal, da gente não saber um dos elementos. Pode ser aqui o consequente da segunda fração, pode ser o consequente da primeira, como também pode esse valor que a gente desconhece, pode variar por qualquer posicionamento entre as duas razões, ok? Então, como é que eu faço? Eu faço a multiplicação desse por esse, vai ficar 5 vezes x é igual a 6 vezes 15. E agora? 5 vezes x fica 5x. É igual, 6 vezes 15 dá 90, ok? E por último você faz x é igual a 90 dividido por 5. Então, x é igual a quanto? 90 dividido por 5 vai dar 18. Então, é o valor de x. X é igual a 18. Outro caso semelhante, vamos aqui, x vezes 3, nós teremos 3, deixa eu afastar, porque essa daqui senão não vai dar para ver não. Olha só, x vezes 3 fica 3 vezes x, é igual a 6 vezes 4, coloca aqui. 3 vezes x, 3x, é igual a 6 vezes 4, 24. X é igual a 24 dividido por 3. X é igual a quanto, pessoal? 24 dividido por 3, 8. E está aí o resultado do consequente da primeira fração. E nesse caso aqui, o 18 era o consequente da segunda fração, o termo a ser descoberto. Agora vamos a mais alguns exemplos. Veja só, aqui diz o seguinte. Uma situação em que aborda a realidade. Para percorrer 310 quilômetros, o carro de Afonso gastou 25 litros de gasolina, ou seja, nós estamos trabalhando com consumo médio. No consumo médio, voltando lá para razões, na última aula, foi citado isso aqui. Consumo médio, pessoal, afastar um pouquinho para vocês verem. Consumo médio, C de M, equivale ao quê? Ao tanto de quilômetros que você anda dividido pelo litro. Isso aqui é uma razão, tá bom? E o que é a proporção? A proporção não é a equivalência, ou seja, a igualdade entre duas razões. Veja só, vamos lá, começando a ler de novo no exemplo. Para percorrer 310 quilômetros, o carro de Afonso gastou 25 litros
de gasolina. Ok? Aí diz, nas mesmas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros seu carro percorrerá com 40 litros de gasolina. E agora, pessoal? Primeiro, nós sabemos o quê? Que o carro percorreu 310 quilômetros com quantos litros de gasolina? Com 25. E a segunda informação? Ele quer descobrir o quê? Ele quer saber quantos quilômetros, ou seja, ele não sabe quais os quilômetros. Os quilômetros não ficam no numerador, ó, da fração, então você chama esses quilômetros de x, né? Com quantos litros? Com 40 litros, ó. Litro é na parte de baixo, então fica aqui, ó, 40 litros. E agora tu tem uma proporção com duas razões, ó. E aí só é multiplicar cruzado. Fica 25x é igual 25 vezes x, né? É igual a 310 vezes 40. 25 vezes x, 25x é igual aqui, 0 desse, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, você prosseguindo aqui o cálculo, você vai ter x é igual a 12.400 dividido por 25. Fazendo o cálculo rapidamente aqui em cima, 12.400 dividido por 25, nós teremos 4 sobra 24, baixo 0, dá 9, sobra 15, baixo 0, 6. Então, x é igual a 496 quilômetros. Ok, pessoal? É o valor em que vai ter de quilometragem com 40 litros de gasolina. Tá bom? Outra tática também interessante é se você imaginar de 5 em 5 quilômetros, né? Você pode imaginar aí, 5 litros de gasolina, ele faz quantos quilômetros? E fazendo sucessivas multiplicações, tá bom? Mas esse é o método mais eficaz. Continuando aqui com o cálculo, nós temos, nesse próximo exemplo, um numerador com dois elementos. É a primeira vez que isso vai aparecer. Numerador com dois elementos. Aqui o denominador só com um, aqui 1 e 1. O que eu faço? Multiplico do mesmo jeito. Só que esse elemento aqui vai ficar dentro de parênteses. Veja só. Vou botar 9 vezes o que está aqui dentro de parênteses. X mais 2. É igual a quem? A multiplicação dos outros dois elementos. 3 vezes 15. Aí eu faço 9 vezes x, 9x, mais 9 vezes 2, 18. É igual a 3 vezes 15, 45. E agora, pessoal, o que eu faço? Aí eu faço 9x fica sozinho aqui, ele é igual a 45 menos 18, que vai dar 9x igual a 27, né? Isso aí. X é igual a 27 dividido por 9. X é igual a 27 dividido por 9, 3. 27 dividido por 9 é 3. E terminamos mais um cálculo, ok? Aqui embaixo, pessoal, temos alguns livros que eles gostam de trabalhar com as propriedades da proporção. Aí um livro que eu trabalhei aqui, ele trabalha com as propriedades de A até E, A, B, C, D. Essas propriedades, na realidade, elas são uns cálculos referentes a sistema. Se você souber resolver sistema, você faz todas as propriedades. Eu trouxe aqui o caso da propriedade A. Veja esse exemplo aqui que eu vou citar. Se você fosse resolver pela propriedade A, ela diz o seguinte, que A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Isso significa o quê? É a mesma coisa de eu colocar J mais P sobre P é igual a 4 mais 3 sobre 3. Dá uma confusão na mente se você for fazer desse jeito por essa propriedade A.
O que eu aconselho, pessoal? Eu aconselho o seguinte, eu mesmo vou fazendo dessa forma, eu efetuo dessa maneira. Aqui, como é um sistema, eu posso fazer pelo método da substituição. Eu pego esse termo aqui, ó, isolo uma das letras e faço. No caso, eu deixo J sozinho, J é igual a 14 menos P. Assim, como eu peguei a segunda equação, eu tenho que substituir em qual? Eu tenho a obrigação de substituir na primeira. Então, ó, eu já sei qual é o valor de J. O que eu faço? No lugar dele aqui, eu coloco 14 menos P. Aí fica, ó, 14 menos P sobre o quê? Sobre P é igual a 4 sobre 3. E aqui eu faço a multiplicação cruzada, né? Mesmo por extremos. Eu posso colocar 4 vezes P, 4P, é igual a 3 que multiplica isso aqui dentro de parênteses, né? 14 menos P. Então, vamos lá, fica 4P é igual a 14 vezes 3 vai dar 42 menos 3P. 4P, esse muda de lado, vem para antes da igualdade, mais 3P é igual a 42. Prosseguindo aqui em cima, pessoal, ó, 4P mais 3P dá 7P. 7P é igual a 42, certo? P é igual a 42 dividido por 7. P é igual a 6. Achei o valor de P. Aí eu venho aqui, ó. Como eu sei que P é igual a 6, ó. P é igual a 6. Aí eu venho aqui, ó, no começo. Aí faço J é igual a 14 menos 6, que é o valor de P. J é igual a 8. E aí eu descubro o quê? J é igual a 8 e P é igual a 6. Termino meu cálculo. Não há mais nada a ser feito. Entendeu, pessoal? Dá para trabalhar com todas as propriedades dessa forma, ok? A propriedade E, ela trabalha com o expoente. No caso do expoente, você escolha trabalhar primeiramente com essa daqui, ó, com essa fração. Você faz a multiplicação cruzada e isola um dos termos, tá bom? Fica mais fácil de você realizar. Por hoje é só, até a próxima.